Há esperança para você, querida. Você é amado de Deus. Marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Sinta o cheiro das águas que invade esse lugar. Pode te restaurar novas vidas. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá, ao cheiro das águas brotará, como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Meus irmãos, que bênção! Olha nós de novo aqui, agora numa nova jornada, num novo tempo
na presença de Deus. Eu quero já agradecer ao Senhor por essa rica e maravilhosa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Iremos numa sequência agora, falamos de Apocalipse, agora nós vamos falar de uma sequência sobre esperança. E é o que nós precisamos nesse tempo, né? Viver debaixo dessa esperança. Vamos ter um tempo de oração, pedir ao Senhor que esteja nos abençoando, a todos nos nossos lares, aonde você estiver, que a graça de Deus possa estar assim sendo trabalhada na sua vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento especial. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor esteja agindo em nossas vidas, falando aos nossos corações. Deus, aonde tiver uma pessoa assistindo esse vídeo, que a tua graça o alcance, que teu nome maravilhoso possa estar, Senhor, quebrando cadeias, trazendo alegria aos corações. Pai Santo, Pai amado, eu te peço também, Deus, que o Senhor venha usar a minha vida como instrumento afinado nas tuas mãos e que teu nome seja glorificado. Sê conosco, Senhor, desta hora, abençoa as nossas vidas. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente abrir os nossos slides, que vai falar sobre esperança, eu quero que você abra a sua Bíblia, na sua Bíblia, e nós vamos ler o livro de Romanos, capítulo 5, de 1 a 5, que diz assim: Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Que bênção. Eu quero nessa manhã trabalhar um pouco esse tema com vocês. Na minha introdução eu quero trazer algumas colocações sobre a questão da esperança. A primeira colocação é que a esperança é algo tão importante para nós quanto a água, né, é para os peixes, né? Não tem como um cristão viver sem esperança. Não tem como uma pessoa de Deus conseguir viver sem esperança. Aliás, todo homem cria a sua esperança em alguma coisa, em algo, né? Então, assim, a esperança é importante, né, para as nossas vidas, muito importante. Sem ela, não viveremos. Uma outra coisa, não podemos permanecer na estrada para os sonhos previstos sem esperança. Então, se eu tenho sonhos que algo aconteça na minha vida, na minha família, no meu ministério, é necessário, né, ter esperança. Sem esperança, como é que eu vou ter sonhos? Como é que eu vou aguardar alguma coisa sem esperança? Então, o ser humano termina percebendo que, assim, a questão da esperança é muito importante para tudo isso. Então, se você tem sonhos, você precisa também ter esperança. Um outro ponto que eu queria definir e relatar para os irmãos: com que frequência, né, a palavra desesperançado aparece em bilhetes suicidas, né? Com muita frequência. Na verdade, há uma frequência muito grande, né, que essa palavra, a palavra desesperançado aparece em bilhete suicida. Muitos suicidas, muitas pessoas que vivem esse processo de depressão, a primeira coisa que eles perdem é a esperança. A primeira coisa que eles perdem essa percepção de enxergar além, de entender que tudo está ruim, mas ele tem esperança que as coisas podem melhorar. Um ou outro ponto que eu quero definir com vocês mesmo quando não está realmente escrita, podemos lê-las nas entrelinhas, né? Do que isso, pastor, o senhor está falando, né? Às vezes a pessoa está ali, dizendo até que tem esperança, mas a vida dela, o dia a dia está dizendo ela perdeu a esperança, ela já não luta mais por aquilo
ela não consegue mais ter esperança de um casamento restaurado, ainda que esteja na igreja, ainda que esteja cantando, ainda que a pessoa esteja vendo filhos, né, que diga assim, é meu filho, mas ele não luta mais, essa pessoa não consegue mais fazer alguma coisa de necessário para que aquele quadro mude. Então a gente vê nas entrelinhas que aquela pessoa perdeu a esperança. Uma outra coisa, se arrancarem nossa esperança, nosso mundo está reduzido a algo entre depressão e desespero. Você sabia disso? Se você perder a esperança na sua família, se você perde a esperança no ministério, se você perde esperança em você mesmo, a porta da depressão e o desespero vai começar a bater. É muito crucial que o crente, aquele que está em Cristo Jesus, possa ter esse entendimento, possa ter essa visão daquilo que é o tamanho da esperança. Por isso que a gente fala, e comecei falando, que sem esperança é a mesma coisa de um peixe fora d'água. Um crente que não tem esperança, ele fica totalmente perdido, totalmente perdido. Então, se arrancar a esperança do meu coração, minha família está destruída. Porque tem coisas, irmãos, que eu não vou conseguir resolver, mas eu creio que Deus pode. Se arrancar a esperança do meu coração, meus filhos estão destruídos, porque tem coisas que eu não vou conseguir resolver, mas eu creio, eu tenho esperança de que as coisas irão melhorar, de que as coisas irão mudar. Então, a nossa esperança é importantíssima dentro disso. Esse período que iremos estudar sobre esperança vai ser de suma importância. Um momento. Vai ser de suma importância para as coisas que nós vamos fazer. Então, é importante para mim e para você. É importante você que está passando luta. É importante você que está diante de uma situação difícil, que você não perca a esperança. É importante que você que tem sonhos com os filhos, tem sonhos na família, tem sonhos para a sua vida profissional, você não perca a esperança. Isso é de suma importância. Então, o que é que nós vamos fazer nesses dias, né, que vamos estar juntos estudando a palavra de Deus? Nós iremos analisar o ministério de Pedro durante a nossa jornada sobre esperança, né? E assim, falando um pouquinho sobre Pedro, né? Pedro é aquele discípulo muito voluntarioso, muito eu vou resolver e faz as coisas intempestivamente. E eu trouxe alguns pontos sobre essa questão de Pedro. Primeiro, Pedro não era apenas um apóstolo, ele se portava como um porta-voz dos outros discípulos. Ele era o cara que chegava na frente, que resolvia, que tinha uma palavra intempestiva, né? As pessoas gostassem ou não, Pedro era esse tipo de pessoa. Quando Pedro decidiu seguir Jesus, não teve volta, né? Você não vê ele titubeando, né, entre um pé lá e outro cá, não. Ele se jogou, né, largou tudo, se jogou e disse, agora vai. Não é verdade? Uma outra coisa, Pedro tornou-se um discípulo devotado, obstinado, cuja lealdade não conhecia fronteiras, a ponto de dizer, olha, eu estou disposto a morrer por ti, né, e lá vamos nós. E aí, irmãos, a gente vê essa situação de Pedro, a gente começa a dizer, rapaz, esse cara é o cara, né? Um líder desse que diz que está disposto a morrer pelo seu Senhor, que aquele que chega, aquele que diz, aquele que pega a faca e corta a orelha de alguém que ia atingir a Jesus, esse é um homem, esse é o cara que a gente precisa ter na nossa equipe. E, irmãos, esse slide é muito interessante. Esse comprometimento foi colocado à prova. Eu quero dizer que a esperança de Pedro estava em si mesmo, estava no seu temperamento. A esperança de Pedro estava no seu carisma, né? A esperança de Pedro estava no estilo de pessoa que ele era, que chegava para resolver. Às vezes, irmãos, a gente está colocando como esperança em nossas vidas coisas que não são vivas. São esperanças mortas, são esperanças que não vai dizer coisa alguma. Talvez você tenha esperança no seu próprio dinheiro, você tem esperança nas amizades que você tem esperança
no amor de um filho, no amor de uma esposa, de um esposo, e você não tem ideia que quando a gente se compromete com as coisas em cima de uma esperança que não é viva, nós podemos, irmãos, nos decepcionar, porque toda esperança é colocada à prova. Se eu tenho esperança, se a minha esperança é porque eu sou carismático e as coisas, vai ser colocada à prova. Se a minha esperança são nos meus títulos, vai ser colocada à prova. Se a minha esperança é porque tem dinheiro, tem carro, e vai ser colocada à prova, porque a Bíblia precisa e nós precisamos ter uma esperança viva, seguir uma esperança viva, ter algo que é vivo, independente das circunstâncias. Irmãos, é lindíssimo a gente começar a abrir a cabeça e ter entendimento que há muito desespero, há muita depressão, porque as pessoas colocaram todos a sua confiança em esperanças mortas. Quantos pais e quantos maridos, quantos pastores, quantos líderes se decepcionaram porque confiaram tanto, colocaram sua esperança, fizeram sonhos em vida, sobre vida de pessoas, e disseram: olha, eu espero que essa pessoa faça isso, eu espero que isso aconteça dessa forma, e não aconteceu, e as coisas desmoronaram diante de você. Então vamos ver, o primeiro ponto que eu quero tratar sobre a vida de Pedro é que nessa circunstância, eu quero que você entenda muito bem o contexto disso tudo. Jesus alertou a Pedro que Satanás, nessa agonia toda, numa conversa que teve, né, e Pedro se levanta e diz: não, olha, eu estou disposto a morrer por ti. Aí Jesus disse: opa, olhe bem, o cara é voluntarioso, o cara é o cara. Aí Jesus alertou a Pedro, né, que Satanás estava em seu encalço para fazê-lo tropeçar. Irmãos, olha só esse versículo, eu quero que você possa ter comigo, né, dentro da primeira carta de Pedro, né, abra aí em sua Bíblia, né, está aí como é que se diz? No slide, mas eu quero que você, comigo, você possa ter essa percepção na primeira carta de Pedro, né? E como isso, né? Nós vamos passar já para lá, como isso vai caminhar. Deixa aí aberto na primeira carta de Pedro. Olha o que diz aqui o versículo: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, né? Eu, porém, deixa a Bíblia aberta em 1 Pedro, eu estou lendo aqui esses versículos, né? Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Eita, que bênção, né? Que beleza. O verso 34 diz: Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante. Lucas 22, 31 a 34. Olha que coisa interessante, irmãos, né? Nesse contexto todo de Lucas, para depois a gente entrar em 1 Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pois quando te converteres, fortalece teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe afirmou: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Irmãos, que balde de água fria, né? Já foi um balde de água fria, já foi um assombro Jesus dizer que Satanás estava buscando peneirar Pedro. Já era uma coisa, mas outra é a afirmação de Jesus dizendo: você vai me negar. Você pensa que você confia em você mesmo? Você pensa que você confia na sua própria esperança? Em quem você confia? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então vamos ver algumas coisas sobre esses versículos, né? Esses 3 versículos tratam de algumas coisas importantes. E aí está no seu slide, que diz o seguinte: a ação maligna
deixa claro que Satanás pede para tentar a fé de alguém até o limite. Não é verdade? A ação de Satanás, né, pediu, né, para tentar a Pedro, né, para poder peneirar a vida de Pedro. A expressão peneirar quer dizer, olha, passar na prova, né? Passar na prova. Irmãos, é engraçado que quando a gente percebe isso, né, a gente não tem ideia de que muitas lutas, muitas batalhas espirituais que nós estamos passando, é para passar prova aonde está a nossa esperança. É fácil ter esperança quando tudo vai bem. É fácil você bradar e dizer que os sonhos estão se concretizando quando tudo vai bem. Mas quando a coisa que você espera não acontece, aí a gente precisa ver. Aí você precisa entender o que é que acontece, pastor. Se aquilo que eu esperava não aconteceu, eu imaginava que pudesse ser dessa forma. São esperanças mortas. São esperanças mortas. A gente não pode deixar que os nossos sentimentos dominem em cima de uma esperança que nós devemos ter. A gente não pode deixar que as circunstâncias da vida nos roube a verdadeira esperança. Então Satanás vai peneirar. Nós iremos passar por luta. Eu quero lhe dizer, minha irmã, que você está passando por luta. Meu irmão, você está passando por luta. Mas você precisa entender que a esperança que você tem é viva e não pode desistir. Uma outra coisa sobre esses versículos, Jesus não diz que iria impedir, mas disse que iria rogar para que a fé dele não desfalecesse. Uma outra coisa importantíssima nesse versículo que nós acabamos de ler de Lucas, capítulo 22, quando Jesus diz a Pedro que Satanás reclamou para peneirar a vida dele, Jesus disse assim, olha, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Irmãos, Jesus não rogou para poder livrar de Satanás. Você já imaginou, já parou para pensar sobre isso? Jesus não rogou para dizer que você não queria livrar Satanás da sua vida, não. Jesus rogou para que você suportasse. Eu quero lhe dizer isso, Jesus está rogando, não é para tirar o problema da sua vida, mas para que você suporte o problema, para que você suporte a tribulação que você está passando, para que você suporte a dor que você está vivendo. Jesus está rogando por isso. Jesus não roga para que Satanás saia, para que você esteja numa boa, sem dor. Não é esse o evangelho. Jesus precisa que você tenha uma esperança viva. E para ter uma esperança viva, você precisa suportar. Você precisa suportar. Então, esse é um ponto-chave da fé. Irmãos, nós passaremos por aflição, mas devemos ter bom ânimo. Nós passaremos por luta, mas devemos ter bom ânimo. Você está passando por dificuldade, mas tenha bom ânimo, suporte. A oração que Deus está fazendo a teu favor não é para resolver o teu problema, mas para que você suporte a provação. Aleluia. Um outro ponto, irmãos, dentro desses versículos, é que Jesus também deixa claro que Pedro iria viver algo, né? Algo que iria converter-se ao ponto de viver para a glória, fortalecendo outros irmãos. Irmãos, o que Pedro iria viver, diz o versículo, é muito forte. A Bíblia diz, olha, eu roguei a ti para que a tua fé não desfaleça, ponto e vírgula, pois, vírgula, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Essa expressão quer dizer, olha, quando você passar, quando você suportar, sabe o que é que vai acontecer com você? Você vai fortalecer os seus irmãos. Você vai fortalecer as pessoas que estão caminhando com você. E isso é de suma importância. Irmãos, às vezes você não entende que a sua dor é o seu ministério, né? Neide sempre fala isso. Ela sempre coloca isso, aonde você está sendo passado pela prova, é ali que Deus está lhe dando o ministério, é ali que o Senhor está colocando o seu ministério.
Então você precisa. A mesma coisa Jesus falou para Pedro: olha, você não pode desfalecer, porque quando você converteres, quando você estiver forte, quando você passar por isso, você vai fortalecer os teus irmãos. E isso é muito forte, aquilo que Deus está preparando sobre as nossas vidas e sobre a sua vida. Você já parou para pensar que hoje a tua dor, que hoje a tua luta é, na verdade, o teu ministério? Aquilo que você vai fortalecer a outros. Quantos irmãos precisa ser fortalecido pelas batalhas que você já passou? Irmãos, quantos irmãos são fortalecidos, às vezes, pelos nossos testemunhos? Você não está parando, você não pode desfalecer, você tem que suportar a dor, a luta. Você é um soldado de Cristo, levante-se, peça a criatividade ao Espírito Santo, batalhe diante do Senhor para que você tenha vida. Pastor, e acabou? Não. Tem mais um ponto desses versículos que nós lemos, que diz que Pedro, seguro de si e super confiante de que aquilo que nunca aconteceria, né, decidiu confiar em si próprio, na verdade, né, em seu próprio eu. Está faltando aí, né? Em seu próprio eu. Irmãos, às vezes, sabe o que acontece comigo e com você? A gente confia muito. A gente confia em coisas, a gente põe esperanças em coisas que são mortas. A gente tem esperança de que algo vai acontecer na igreja, a gente tem esperança que algo vai acontecer num relacionamento, a gente tem esperança que algo vai acontecer na vida, né, do filho, da filha, da esposa. A gente cria uma esperança morta. A gente começa a se achar cheio de si e dizer assim: eu tenho esperança porque eu tenho dinheiro, eu tenho esperança porque... Não. Pedro, né, seguro de si mesmo, super confiante de que aquilo nunca ia acontecer, o que Jesus disse, que Satanás iria peneirá-lo. Ele disse: jamais, eu estou disposto a morrer contigo, nós estamos juntos. Pedro decidiu confiar em seu próprio eu. Pedro decidiu confiar nas suas emoções e na sua vontade. Então, a segurança de Pedro estava na superconfiança de que aquilo não vai acontecer. Eu sei que não vai, eu me conheço, Senhor. Não é assim que a gente age. Eu tenho dinheiro, eu falo, olha, eu sei como resolver os problemas. Eu tenho esperança. E chega na hora, irmão, não dá nada certo. Não dá nada certo. Ainda querendo trazer, né, e sobre essa confiança de Pedro, trazendo algumas considerações sobre esse ser super confiante que disse ao Senhor que não vai acontecer. Eu estou disposto a morrer por ti. Não é verdade? Olhe só, o confiante em si mesmo, destemido, leal, valente e corajoso Pedro falhou com seu Senhor. É incrível como nós não percebemos que algo está nos destruindo ao dia a dia. Algo está nos quebrando, nos levando à depressão. O nível de pessoas deprimidas dentro da igreja é muito alta. Pessoas, irmãos, vivendo à base de remédio. Olha, não estou pedindo para ninguém tirar remédio, não estou pedindo para ninguém deixar de ir ao médico, mas eu estou falando que nós precisamos ter uma esperança viva. Pessoas que foram desesperançadas pela vida, desesperançada por circunstância, desesperançada porque teve um mau casamento, desesperançado porque os filhos não corresponderam aos sonhos, desesperançada porque não conseguiu enxergar em meio às lutas, às dificuldades. Essa é a realidade da vida. Eu quero lhe dizer que Pedro falhou. Pedro falhou. E aí as coisas não deram certo. Uma outra coisa, ele negou deliberada e abertamente que não era um dos 12. Ele disse: olha, eu não sou um dos 12.
Irmãos, imagine o cara que tinha dito que morreria pelo Senhor, mas quando as circunstâncias vieram, ele perdeu a esperança que ele tinha em si mesmo. E ele disse: eu não sou um dos 12. Pedro também virou as costas para aquele que o amara, o suficiente para alertá-lo, não apenas uma ou duas, mas 3 vezes. Pedro virou as costas para o Senhor. Pedro abriu mão, a confiança, o grande Pedro, agora perdeu a esperança de que Jesus era tudo na sua vida. E ele nega o Senhor. Às vezes, irmãos, a gente está tão bem, e quando as circunstâncias vêm, a gente diz: não, eu vou ter que dar um jeito, eu vou perder a esperança. E isso não está certo. Uma outra coisa importante: Pedro, agora longe de ser corajoso e leal, foi reduzido a fortes soluços. Olha o que diz o verso 61 de Lucas 22, 61 e 62. Diz assim: então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Acabou a esperança. Se foi. O erro de Pedro, o fracasso de Pedro, ter esperança, né? Quando o fracasso destrói isso, ele fracassou. Irmãos, não tinha mais jeito. Na cabeça de Pedro, acabou-se aquilo que ele tinha dito, que ele disse que não negaria, ele disse que lutaria, morreria por Jesus. Aconteceu e ele não conseguiu segurar, ele sucumbiu diante das circunstâncias. Meus irmãos, emocionalmente, Pedro foi para o fundo do poço, ficando preso nos grilhões da falta da esperança. O efeito disso nele foi devastador. Meus irmãos, isso acontece quando às vezes estamos com Cristo, estamos numa bênção, estamos caminhando e está tudo bem, Deus está falando conosco, as pessoas passam, falam, Deus tem palavra, tem tudo, e de repente você nega, você comete um fracasso, um pecado, você acha que você não presta mais, você cai em total fundo do poço. Essa é a situação de Pedro. Às vezes a gente está caminhando com Jesus, irmãos, não confiando na obra de Cristo, mas confiando nas nossas próprias forças, naquilo que Deus está próprio nos usando. A gente acha que é forte demais. A gente acha que nada vai nos atingir. A gente acha que nós amamos o Senhor porque está tudo dando certo. E a gente esquece da verdadeira esperança viva. A gente começa a viver com Cristo na igreja em cima de esperanças falsas, de que tudo vai dar bem, que nada saiu do controle. É isso que Deus está lhe dizendo nessa manhã. Sabe por que você está triste? Porque você deixou de confiar na verdadeira esperança. Sabe por que você está decepcionado com o casamento, com filhos? Porque você deixou de confiar na verdadeira esperança e as coisas não deram certo e você caiu num profundo poço. A morte de Jesus, olha só que slide interessante, a morte de Jesus por meio da crucificação deve ter sido como um prego cravado no coração de Pedro. Por que deve ter sido? Porque aquele que ele amara, que em vida ele disse que morreria e matava por ele, agora estava morto. A esperança que Pedro tinha se foi, se acabou. Pedro não tinha mais esperança. Na cabeça de Pedro, Jesus era uma esperança que findava. Não tinha mais como consertar o que ele fez. Na cabeça de Pedro não tinha mais como resolver aquele problema. É assim que a gente vive às vezes dentro da própria igreja. A gente vive
achando que a nossa esperança, a esperança que a gente canta, louva, é uma esperança morta, que não vai resolver os nossos problemas. Essa era a situação de Pedro. Ele cometeu um erro, ele negou ao Senhor, ele sabia, estava com o coração devastado, mas agora a esperança está sendo crucificada e morta. Pedro pensou que a única coisa de que precisava para prosseguir já não existia mais, irmãos, acabou. Não tinha mais, perdeu-se, pois havia partido para sempre. Irmãos, olha que coisa linda Deus está nos dizendo nessa manhã. Talvez você achou, porque seu marido lhe largou, que a esperança se foi. Talvez você ache que porque os teus filhos foram embora que a esperança se foi. Talvez você ache que porque você perdeu alguma coisa de valor e a esperança se foi. Tem pessoas, irmãos, que perdem a esperança porque o próprio diabo diz a ela: não tem mais jeito, você não vai conseguir resolver mais isso, você não vai conseguir mais resolver coisa alguma. Irmãos, que esperança é essa? Que diante das circunstâncias lhe deprime porque você deixa de crer nela. Deus está lhe pedindo para que você se levante nesta manhã, que você creia que o Senhor vai cumprir os teus sonhos, o que lhe prometeu. Olha o outro ponto. O dia da ressurreição de Jesus foi um dia de esperança para Pedro, aleluia. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Irmãos, olha que recado Jesus manda. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Que recado tremendo, irmãos. Passa aí esse slide. As palavras e a Pedro injetaram esperança e foi o ingrediente principal sem o qual ele não poderia recuperar-se. Irmãos, como Jesus é lindo, como Jesus é tremendo, Jesus é maravilhoso. Jesus poderia ter dito: olha, dizei aos seus discípulos, mas ele acrescenta: a seus discípulos e a Pedro. Ele sabia do coração de Pedro, ele sabia que Pedro estava sem esperança, ele sabia que Pedro perdeu, estava no fundo do poço. Ele sabia disso. Irmãos, essa é a prerrogativa agora. Jesus ressuscitou. Amém. Jesus ressuscitou. E por causa disso, eu tenho esperança. Eu e você, a nossa esperança na nossa família não acabou. A nossa esperança é viva, não é uma esperança morta. Você não pode se anular, você não pode se deprimir. Saia em nome de Jesus dessa depressão, levante-se e diga: eu creio que a minha esperança é viva. Não se permita se anular, irmãos. Na autoridade do nome de Jesus, levante-se e declare o quanto você ama o Senhor e o que Deus não morreu, Deus ainda está trabalhando. Você pensa que as circunstâncias deram um final? Não é um final, é o início da bênção de Deus sobre a sua vida. A nossa esperança é viva. A nossa esperança é viva. Diante do casamento, a sua esperança é viva. Diante dos seus filhos, a sua esperança é viva. Diante das circunstâncias do coronavírus, a sua esperança é viva. A Bíblia, há um ponto que eu quero trazer para vocês, que diz: Pedro teve esperança apesar do fracasso, por causa da ressurreição do seu Salvador. Irmãos, Pedro foi para aquele encontro. A
A esperança não morreu. A esperança que nós crentes temos é viva. Venceu a morte. Ele ressuscitou. Ele está presente. Olha o que eu coloquei aí. Diante da expectativa vivida por Pedro de ter esperança, apesar do fracasso, Pedro escreve cartas para encorajar os irmãos que estavam passando por perseguição. Pedro começa falando em regozijo em tempos difíceis. O que foi que Jesus falou para Pedro que Satanás iria apedreá-lo, mas que Pedro, ao se converter, iria levantar muitos. As 3 cartas de Pedro que eu mandei você abrir na sua Bíblia, são cartas, irmãos, que vai trazer regozijo, vai falar de alegria em tempos de dificuldade, porque a igreja sofreu uma perseguição tal que os irmãos se espalharam pelo mundo. Se espalharam, estavam sendo perseguidos. E esse Pedro que um dia perdeu a esperança, mas que retornou e creu, ele agora estava falando sobre essa esperança. E eu quero trazer nessa carta agora, de 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, que diz o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma o quê? O que é que tem escrito aí? Para uma viva esperança. Vou ler de novo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, eu fui regenerado. Diga comigo, eu fui regenerado, independente das lutas que estamos passando, para uma viva esperança. Nós fomos regenerados para uma viva esperança. A nossa esperança não está morta. A nossa esperança não está morta. O crente precisa entender isso, que ainda que as coisas aos seus olhos pareçam não acontecer, Deus é aquele que abre portas aonde não existem. Você não pode desfalecer, você não pode perder a esperança, porque hoje você sabe que Ele ressuscitou, a sua esperança é viva. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Irmãos, declare isso diante dos teus problemas. Declare isso diante das situações que você vive. Declare isso diante das dificuldades do casamento. Ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, é isso que quebra todo impacto, quebra todo o laço da depressão, destrói toda a prisão mental que Satanás tenta nos impedir, mesmo quando o crente dizendo: acabou para você ser um derrotado, você é um perdido, você não vale nada. Irmãos, tem pessoas dentro da igreja vivendo esse tempo de prisão, mas você deve dar o seu grito de liberdade nesta manhã e declarar que você foi regenerado para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Se você crê que Ele ressuscitou, você crê nessa viva esperança, e você não ficará mais debaixo da pressão maligna das circunstâncias. Não adianta o que o diabo está lhe dizendo, não adianta o que ele está fazendo, você é regenerado para uma viva esperança. Por mais difíceis que possam ser algumas páginas, nada que acontece conosco na terra se enquadra na categoria de capítulo final. Ouça bem esse slide, está lendo direitinho. Por mais difíceis que possam ser algumas páginas, irmãos, que possam ser algumas lutas que você está passando, nada acontece conosco nesta terra, nada que acontece aqui comigo, com Felipe, com Neide, com Stephanie, com a minha família, na igreja, o coronavírus, nada que acontece é o capítulo final. Aleluia. Declare,
Você tem uma viva esperança. Levante a sua cabeça no meio da luta e declare: eu tenho uma viva esperança. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Eu sei que Ele vive. É por isso que a gente canta, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Isso é uma viva esperança diante das lutas, da dificuldade, do divórcio, da traição, do adultério, das drogas. Você tem uma viva esperança, e quando você tem essa viva esperança, não há inferno que possa lhe prender. Os grilhões são quebrados na autoridade do nome de Jesus. Se Deus conduziu o seu filho pelas mais dolorosas, provações, e fê-lo voltar do abismo da morte, se Deus fez isso, conduziu e fez voltar do abismo, Ele pode ajudar-nos a superar que quer que enfrentemos neste mundo. Eu quero lhe dizer isso: Deus não vai pedir para tirar Satanás, Deus vai pedir que você suporte. E a palavra de ordem para você é: você foi regenerado para uma viva esperança. Suporte, meu irmão, suporte a humilhação, suporte a dor. Não permita que Satanás tome a sua mente trazendo depressão. Não importando, irmãos, enfrentemos neste mundo, não importando quão profundo seja o abismo, não importa o que nós estamos vivendo. Uma outra coisa, podemos imaginar como será a esperança de uma pessoa sem Cristo? Qual seria essa esperança de uma pessoa sem Cristo? Futebol, mulheres, bebidas, homens. Para os que não são salvos, a esperança não passa de uma fantasia mental. São esperanças que morrem. São esperanças passageiras. Como pedidos que fazem a uma estrela cadente. Eu me lembro quando criança, uma vez meus colegas disseram: olha, tem estrela cadente, quando você tem que fazer 3 pedidos, irmãos, quantas vezes eu olhava, ficava no céu olhando, esperando. Esperanças, fantasias. Pessoas que não têm o Senhor Jesus, elas vivem fantasiando, elas vivem em estado mental de fantasia, e quando não acontece, a depressão toma, a tristeza bate seu coração. Eu quero dizer, você que está me assistindo nessa manhã, nesse tempo que Deus preparou para a sua vida de libertação, você precisa colocar sua esperança em Cristo Jesus, porque Ele é a viva esperança. Ele não vai nos decepcionar. Chega de fantasia mental, chega de crer em coisas que o homem pinta, mas que são esperanças mortas. E eu quero trazer aqui o que a gente chama de esperança Disneylândia. Tem gente que vive esperando ganhar na loteria. A esperança dele é essa, e a cada semana a tristeza. E Satanás vai prendendo a sua vida, e você vai começando a abrir mão do próprio Deus e dizendo: eu creio nisso, eu creio que no dia que eu ganhar, eu vou ser a pessoa mais feliz da vida. É mentira. Tem gente que crê, irmão, que sua esperança é o que o filho volte para casa, que seja alguém. Não, é mentira, essa não é a nossa esperança. Tem gente que espera que tudo dê certo. Irmãos, ponha na sua cabeça: no mundo tereis aflição. Tem coisas que Jesus vai voltar e nós vamos viver convivendo com ela. Só o arrebatamento vai nos livrar disso. A gente vive na igreja achando que tem que arrumar tudo, para tudo estar certinho. Tem espinhos na carne que Deus não vai tirar e vai dizer: a minha graça te basta. Nós precisamos nos preparar, não para ver o problema sair, mas para suportar o problema. A nossa fé não pode desfalecer. Essa não é uma viva esperança, é apenas ilusão. Tudo isso que eu coloquei, esperar ganhar na loteria, tantas outras coisas, irmãos, que a gente colocou, não é uma viva esperança, é apenas uma ilusão. É apenas uma ilusão. Mas aqueles que nasceram de novo,
eu e você, aqueles que nasceram de novo no Senhor Jesus, têm a promessa de uma viva esperança por meio da ressurreição dos mortos. Nós iremos ressuscitar. Ainda que a dor pareça ser muito grande, suporte, não desfaleça, lute. Tem coisas, como eu falei nesse instante, que nós vamos conviver a vida toda, você não vai entender, é porque Satanás está nos peneirando e Deus está rogando por mim e por você para que a gente não pereça, não desfaleça. Olha o que eu coloquei aí. Se você quer sorrir em meio às lágrimas, se deseja regozijar-se em tempos de sofrimento, apenas continue lembrando-se de que, como cristão, aquilo que você está passando não é o final da história. Eu quero lhe dizer isso. É apenas a dura jornada de que o conduz ao destino correto. Nós estamos indo para o destino correto. É luta mesmo. Às vezes a gente passa períodos de humilhação, de dor. As coisas parecem que não dão certo. A gente vive certas lutas, irmãos, que parece que não sai, mas Deus está dizendo a você que você foi regenerado para viver uma viva esperança diante das circunstâncias. Não desista. Não desista diante do plano de Deus na sua vida. Não desista diante da viva esperança que é Jesus. A esperança é como a âncora. Nossa esperança em Cristo nos estabiliza, não é verdade? Diante da luta eu fico estabilizado. Eu estou ali, eu não fico perdido no mar durante a tempestade da vida. Mas ao contrário da âncora, a esperança em Cristo não vai me deter. Eu não sei se você entendeu essa frase, que eu consigo ficar estabilizado diante das lutas, mas eu não fico estático, eu não fico parado, eu prossigo para o alvo. Diante das lutas eu tenho estabilidade, eu consigo entender que Ele é a minha viva esperança. Eu perdi algo nessa terra, mas eu vou ganhar lá no dia da ressurreição. Eu perdi algo aqui, eu estou sendo afligido aqui, é verdade, eu estou estabilizado diante das lutas, diante da tempestade. Mas nós continuamos seguindo a âncora. A esperança que é Jesus Cristo, ela não nos para, ela não nos detém, ela diz: avance, 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 olha, prossiga para o alvo, não pare. Você precisa de estabilidade da âncora, da esperança, para viver diante de um divórcio. Você precisa da estabilidade de uma âncora para, ao ouvir uma notícia ruim, você poder dizer: Senhor, eu creio em Ti. Mas você não pode parar. Você não pode parar o que Deus está lhe dizendo nessa manhã. Você não pode parar. Deus está dizendo a você, em nome de Jesus, que todas as prisões e cadeias que lhe prendem mental, fisicamente, sejam quebradas agora. Você não pode parar. Levante-se. Você foi regenerado para uma viva esperança. Um outro ponto, temos uma herança permanente. Permanente, irmãos. A minha herança é permanente. O verso 3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, de novo, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada para os céus, para os céus, para vós outros. Meus irmãos, que coisa tremenda. Essa herança é permanente. A herança que Deus preparou para mim e para você, irmãos, não é a herança que se corrompe.
A minha esperança, ela é viva. E quando eu chegar lá no céu, irmãos, eu sei que ela não vai se corromper. Ela é uma herança sem mácula, sem mancha alguma, reservada para mim, para você. Essa é a esperança. Por que você tem esperança que isso vai acontecer? Porque ele venceu a morte. Porque ele vive, ele ressuscitou. É por isso que a gente deve estar presos e dizendo: eu fui regenerado para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Irmãos, que coisa tremenda. Irmãos, isso é uma palavra de poder na sua vida. Isso é uma palavra que quebra cadeias. Aqueles que estão nos ouvindo, que talvez não sejam crentes, a importância de ter Jesus para ter as cadeias quebradas da depressão, do pensamento suicida nesta manhã, em nome de Jesus, seja quebrado, destruído, de achar que a vida acabou porque teve quebra de relacionamentos. Em nome de Jesus, há uma esperança viva para você nesta manhã. Depois desse versículo, também podemos regozijar-nos, né? Em momentos de sofrimento, porque temos uma esperança permanente, um lar seguro. É isso que a gente já acabou de dizer. Vamos passar aqui. Temos também, irmãos, uma proteção divina. O verso 5 de 1 Pedro, capítulo 1, diz: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Guardados por quem? Pelo poder de Deus. Mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Irmãos, nessa minha esperança, eu estou guardado no poder, não adianta. Satanás não tem mais acesso, não terá acesso às nossas vidas, né? Sobre a fechadura e a chave do céu, estamos protegidos pelo mais eficiente sistema de segurança disponível, o poder de Deus. Acabou Satanás, né? Foi destruído toda sua artimanha contra as nossas vidas. Deus se coloca entre você e tudo aquilo que ameaça a sua esperança ou seu bem-estar eterno. A proteção aqui é total, diretamente do Senhor. Irmãos, nós estamos guardados debaixo desse poder. Nós estamos guardados pelo Senhor. Avance. Deus está dizendo a você: avance. Você foi regenerado para uma viva esperança. Não se prenda ao que Satanás está lhe dizendo. Duas palavras o ajudarão a lidar com momentos em que você estiver perdendo a esperança. Eu quero dizer só duas palavras: aceitar e confiar. Quando você estiver perdendo uma esperança, você deve aceitar e confiar. Pastor, o que é isso? Calma, né? Não passe agora, Felipe, né? Deve aceitar e confiar. Aceitar e confiar. Quando você estiver passando luta, você vai agir dessas duas formas. Vamos ver? Primeiro, aceite o ministério da privação e sofrimento, do infortúnio, dos maus tratos. Não tente entender ou explicar, simplesmente aceite. Tem coisas que Deus vai permitir que a gente passe. Tem coisas que Deus vai permitir que a gente perca. Tem coisas que Deus vai permitir que sejamos feridos. Se a gente quer lidar com esse tipo de momento, irmãos, e não quer perder a esperança, aceite, diga: Deus, eu sei que os teus propósitos na minha vida não podem ser mudados, que todas as coisas cooperam para o meu bem, eu sei disso. Aceite. Deus está dizendo a você: aceite. Aceite os maus tratos. Às vezes, irmão, não é você dizer: não, eu gosto de sofrer. Não é isso, mas tem coisas que traz maltrato sobre as nossas vidas. Tem coisa que nos humilha. Tem coisas, irmãos, que parece ser algo, um espinho na carne. E você sabe o que é que você quer? Você perde a esperança em Deus. Você busca qualquer coisa. Você quebra a aliança que você tem com o Senhor para se ver livre desse problema. E a outra, confie. Confie que Deus irá protegê-lo com seu poder. Acabamos de falar sobre o poder de Deus. Desde esse momento até a eternidade, Deus irá lhe proteger.
confie. Confie de que você está passando é o seu ministério, que Deus vai fazer com que outros sejam abençoados. Um dia você vai estar testemunhando do que você está vivendo, da sua humilhação. Um dia você vai estar testemunhando daquilo onde você foi ferido, e muitos serão consolados. Muitos serão consolados. E finalizando, o que acontece em tempos de tragédia como temos vivido, né? Nossa herança eterna é destruída com o nosso corpo. O que acontece, né, em tempos de tragédia como temos vivido, né? Diante da nossa vida hoje, quando a gente passa por tragédia, o que é que acontece? Nossa herança eterna é destruída com o nosso corpo? Irmãos, claro que não. Mesmo sofrendo a morte mais horrível, o Senhor que nos criou do pó da terra protege-nos pelo seu poder, né? E promete conduzir-nos ao destino eterno. A nossa esperança, talvez alguém quando olhou Jesus morto disse: acabou. Talvez alguém quando olhou você perdendo um casamento disse: acabou. Talvez alguém quando olhou você que perdeu o emprego disse: acabou. Talvez alguém quando olhou você, quando viu sua família destruída e acabada, disse: acabou. Nada disso. Claro que não. Mesmo sofrendo a morte é a coisa mais terrível, o Senhor que nos criou do pó da terra, que nos trouxe lá do barrinho, né, ninguém foi criado, irmãos, em berço de ouro. Todos nós fomos criados do barro. Ele vai nos proteger pelo seu poder e promete nos conduzir ao destino eterno. Tem coisas que a gente não vai ver nessa terra. Tem coisas que nós não vamos viver. Tem coisas que você não vai ser satisfeita nessa terra. Tem coisas que não vai sair do jeito que você quer nessa terra. Mas saiba de uma coisa: Deus vai cumprir o propósito dele de nos levar ao destino eterno, que é a nossa esperança. Nós precisamos voltar a ter esperança viva, a uma esperança viva na eternidade. Isso aqui vai passar e nós vamos voltar para casa. Seu casamento, minha irmã, é uma bênção. Deus está lhe preparando, é o seu ministério. A sua humilhação é o seu ministério. A sua dor é o seu ministério. As decepções que você tem passado é o seu ministério. Deus não quer que você abandone. Deus não quer que você perca a visão de que você um dia foi regenerado para essa viva esperança. E essa viva esperança é mediante a ressurreição de Cristo. Coloque-se diante de Deus nessa manhã e vamos orar. Baixe sua cabeça. Querido Pai, nós estamos falando agora àqueles que estão passando luta, estão vivendo dificuldades, estão vivendo dias de muito assombro, de muito temor, dias de incerteza, Senhor. E às vezes todas essas circunstâncias tentam, Senhor, nos roubar. Muitas vezes o nosso coração, mesmo na igreja, está confiando em esperanças mortas, em coisas que não vão resolver os nossos problemas, e tenta nos parar a nossa caminhada, parar, Senhor, o nosso ministério, parar a missão que o Senhor nos confiou. Deus, em nome de Jesus, agora ressuscita ministérios, ressuscita famílias, ressuscita homens e mulheres, ressuscita filhos que perderam a esperança. Deus, a tua ressurreição nos trouxe alegria, a tua ressurreição nos trouxe esperança nesses dias de entendermos que nós fomos regenerados para uma viva esperança. Por isso, nesta hora, Pai amado, Pai querido, eu quero te pedir que o Senhor derrame sobre a nossa vida a tua bênção.
Derrama, Senhor, sobre a nossa vida a tua visão, que a gente venha aceitar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que a gente venha aceitar, Senhor, aquilo que tem acontecido. Ainda que a gente não entenda, o Senhor venha fazer a tua obra. Deus, em nome de Jesus, derrama a tua graça sobre nós. Amém. Amém, irmãos. Eu quero pedir a Felipe aqui que ele procure aquela música, Bem Sei Que Tudo Podes, meu amado. É uma música que fala muito ao nosso coração, né? E eu quero encerrar, né, no momento do nosso bate-papo após a pregação, eu quero encerrar com esse cântico. Mas já dizer aos irmãos, né, que precisamos estar firmes. Você foi regenerado para uma viva esperança. Levante-se, sorria. Esse é o melhor remédio que vai quebrar todo o jugo da sua vida. Não se preocupe, não fique preocupado com o que está acontecendo. Há uma esperança celestial, há um céu lhe esperando. Não é aqui na terra. Não se preocupe se as coisas aqui não estão dando certo, ou se Deus está permitindo que sejamos provados. Nós estamos indo para o céu. Deus não está orando e não vai pedir para que você seja livre do diabo, mas que você não desfaleça. Ouça o que eu estou lhe dizendo, não desfaleça. Continue seguindo, olhando para o alvo que é Cristo. Amém? Nós vamos orar também nesse momento pelos dízimos e oferta, colocar diante do Senhor, agradecer a Deus, né, pela vida dos irmãos. Quero também agradecer por aqueles que estão vivendo dias de dificuldades, de desempregos, de lutas, de perseguição, né? Mas eu quero dizer a você que você foi regenerado para essa viva esperança, e Deus vai prover, vai fazer as coisas acontecer na sua vida. Não perca a tua esperança é viva. Amém? Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus por tudo. Vamos estar firmes, irmãos, louvando ao Senhor, porque a nossa esperança não está no final do coronavírus, não está no final do desemprego, não, a nossa esperança está em Cristo Jesus, e eu vou ficar firme para não desfalecer diante das circunstâncias. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado pelos dizimistas e ofertantes, muito obrigado pelas pessoas, ó Pai, que participaram desse momento conosco. Muito obrigado, Deus, por esse momento tão especial de crescimento. Eu sei que nesta manhã está sendo quebrado todo o laço do diabo, todo o espírito das trevas que se levanta para prender a mente, trazer depressão, espírito de suicídio, caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Aqueles que perderam a esperança diante dessa pandemia, aqueles que perderam a esperança por falta do emprego, na autoridade do nome de Jesus, que haja um mover de Deus, que levante a cabeça dos teus filhos, para que haja a esperança na verdadeira, a esperança naquilo que é verdadeiro. Nessa manhã, Senhor, eu te peço a tua bênção, derrama teu óleo fresco sobre nós, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com cada pessoa que está nos assistindo nesta manhã. Amém. Bem sei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos teus planos é frustrado. Ainda que com perdas e com dor,
sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visão do meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. Bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visão do meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. E aos teus pés me derramar sem fim. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.
aplauda o Senhor aí, gente!